No vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta que parece simples, mas que é muito intrigante. Você sabe quanto é a tensão secundária lá no TC? E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tensão secundária do TC. Quando a gente fala de TC, a gente costuma falar sempre de corrente, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco também sobre a sua tensão secundária, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos lá, né? Qual é a tensão secundária ali no TC? A gente sabe, por exemplo, que no TP a gente tem isso bem definido, né? No TP, né, ou seja, o transformador de potencial, a gente vai começar falando por ele, tá? Transformadores de instrumentos estão sempre integrados, tá? Então, sempre que a gente fala de TC, geralmente a gente lembra de TP e vice-versa. Então, lá no TP, a gente tem isso bem definido, tá? A gente tem uma tensão primária, que geralmente é a tensão do sistema, que pode ser 69, pode ser 230, pode ser 500 kV, e a gente tem também uma tensão secundária, que no TP é padronizada ali em 115 volts. E a gente pode pegar também 115 sobre raiz de 3, mas geralmente a padronização para o TP é em torno ali de 115 volts. Então a gente tem essa padronização para o TP e a gente sabe que no TC a gente tem uma coisa parecida, só que para a corrente, tá? Já que o TC é o transformador de corrente. Então quando a gente fala de TC, rapidamente a gente associa uma corrente primária, tá? Uma relação de transformação e uma corrente secundária que normalmente é padronizada ali em 5 amperes e também podem ser encontrados TCs de 1 ampere. Mas e aí, será que dá para responder qual é a tensão secundária do TC? Então vamos lá. O TC, pessoal, a gente tem o seguinte, o TC ele é instalado em série, tá? Lá na subestação, ele é instalado em série com o circuito, tá? Em série com a entrada de linha lá na subestação, com o barramento, com um banco de capacitor, enfim, depende da aplicação do TC, mas esse equipamento vai ser sempre instalado em série. O que quer dizer que essa corrente vai estar passando ali no circuito primário do TC, tá? A corrente do sistema em que o TC estiver instalado e ela vai ser jogada para o secundário. Então, diferentemente do TP, que a gente tem uma tensão fixa no barramento, a gente tem a relação de transformação e a gente tem uma tensão também praticamente fixa lá no seu terminal secundário, no TC isso não acontece. Por quê? Porque como o TC, a corrente do secundário depende da corrente primária, a corrente primária depende da carga do circuito, né, da carga do sistema. Então imagina que você tem um TC que está instalado em uma subestação de transmissão e no sistema de transmissão, pessoal, que está ali no meio da malha, né, o sistema de transmissão brasileiro é todo malhado. Então esse equipamento vai estar ali no meio da malha e esse TC vai estar enxergando para frente, né, a carga que vai estar para frente desse equipamento. Então a carga vai estar variando o tempo todo, tá? Porque o tempo todo você vai ter uma indústria que entra, uma indústria que sai, uma casa que entra, ar-condicionados, chuveiros elétricos. Você vai ter uma variação de carga muito grande, né? Se a gente olhar o perfil de carga de uma instalação em geral, ela vai ter uma variação de carga muito grande. E no TC, como a gente tem essa variação da corrente o tempo todo, automaticamente a gente vai ter uma variação da tensão também no secundário. Então a tensão do secundário do TC é uma tensão que é variável. Ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora aqui. Ela vai variando ao longo do tempo, variando de acordo com a carga que está sendo imposta pelo sistema. Então é possível dizer exatamente qual é a tensão do TC? A única forma da gente saber seria colocando um medidor de tensão, que para a gente não tem nenhum efeito prático, tá? Você colocar um medidor ali de tensão no secundário do TC, porque quando a gente usa o TC, a tensão não interessa tanto, né? O que interessa para a gente é o valor da corrente que ele está pegando ali, essa corrente que ele vai jogar no medidor, essa corrente que ele vai jogar no relé de proteção e que o relé de proteção vai utilizar para fazer a proteção do sistema, para verificar se está acontecendo, por exemplo, uma sobrecorrente ou não. Então, apesar da gente não precisar colocar um medidor ali no TC para saber exatamente a tensão que está tendo ali naquele momento, é interessante nos projetos a gente considerar a tensão secundária do TC e eu vou falar por quê. Porque a tensão secundária do TC, pessoal, ela está diretamente relacionada com a saturação desse equipamento.
Então, quando a gente vai especificar um TC de medição, a gente precisa especificar nesse equipamento a sua tensão máxima secundária, né? Que é aquela tensão que vai estar ali nos terminais secundários do TC quando passar o maior valor da corrente a que este TC estiver submetido. Então imagina que esse TC ele está ali no sistema e tem uma corrente de curto passando ali, uma corrente de curto muito elevado, tá? No estudo de curto a gente vai saber qual é o maior valor dessa corrente de curto. Então essa corrente de curto, a gente vai referir isso para o secundário e a gente vai considerar aquela resistência que está conectada ali no secundário do TC e a multiplicação da corrente com a resistência vai dar essa tensão máxima. Então sempre que a gente for especificar um TC de medição, a gente vai especificar a sua tensão máxima secundária. Essa é a tensão secundária que interessa para a gente, né? A tensão máxima que está sendo imposta no secundário do TC para uma corrente de curto-circuito, que é para a gente verificar se vai ocorrer ou não a saturação desse equipamento. Então, pessoal, só para exemplificar aqui e ficar mais claro para todo mundo, vamos fazer um exemplo aqui de como verificar qual é a tensão secundária máxima no TC. Aqui a gente tem o circuito equivalente do TC, tá? A gente tem aqui a impedância do circuito primário, que eu representei apenas por Z1, não coloquei aqui R1 e X1. A gente tem a impedância primária, a impedância secundária e a impedância aqui do ramo de magnetização. Desse lado aqui eu tenho a corrente primária, tá? Do sistema, e desse lado a corrente secundária. Aqui a gente tem a impedância ZC, que é a impedância de carga. Então vamos lá, como é que a gente calcula essa tensão secundária no TC? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é calcular a corrente secundária, a corrente I2. Essa corrente I2 ela vem diretamente da corrente primária, tá? Essa corrente secundária ela é a corrente I1 dividido pela relação de transformação, tá? Então veja aqui, quando essa corrente I1 aumenta, eu aumento também a corrente secundária, tá? Elas são diretamente proporcionais. E a tensão secundária vai ser dada por V2 é igual à resistência equivalente total que está sendo enxergada ali pelo secundário do TC vezes a corrente máxima que está passando ali no secundário. Então vamos fazer um exemplo de cálculo aqui para a gente entender melhor como é que funciona. Imagina que nesse sistema a gente tem uma corrente de curto-circuito ali de cerca de 7 kA, tá? Ou seja, 7.000 amperes. A relação de transformação do TC seja de 100, tá? E a impedância vista pelo circuito secundário do TC é de 5 ohms, tá? Então esses dados aqui são os dados do nosso sistema. A gente precisa calcular a tensão máxima secundária para colocar na nossa especificação. Então a primeira coisa que a gente faz é calcular aqui a corrente secundária, tá? A corrente secundária ela vem daqui, ó, 7 kA, né, que é a corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente máxima que vai estar passando no circuito primário, dividido pela relação de transformação 100. Essa corrente secundária vai ser de 70 amperes. Essa é a corrente máxima que vai passar ali no circuito secundário. Já a tensão V2, né, a tensão secundária, vai ser a resistência vista pelo circuito secundário, e aí a gente já considera toda a impedância de cabo, toda a impedância de relé de proteção, de medidores, tudo que for conectado como carga no secundário do TC a gente tem que considerar. Nesse exemplo aqui a gente considerou que esse valor é igual a 5 ohms. A gente vai multiplicar isso pela corrente máxima secundária, ou seja, 70, e a gente chega a um valor de tensão máxima secundária de 350 volts. Esse valor aqui é o valor que a gente vai precisar levar para a nossa especificação para considerar lá, procurar na norma um valor padronizado, colocar na especificação para mandar para o fabricante e o fabricante conseguir mandar para a gente um equipamento que atenda a essa característica, beleza? Então é dessa forma aqui que a gente verifica a tensão máxima secundária do TC. Então, quando você calcular essa tensão no secundário, você vai para a norma e verifica qual é o valor da tensão padronizada que está disponibilizada lá na norma relativa a TC. Então, pessoal, só para fechar, quando você for especificar um TC de medição, você vai especificar da seguinte forma. Você vai colocar a classe de exatidão, depois a letra A ou B, A para alta impedância e B para baixa impedância, mais
a tensão secundária. Então, um TC 10A400 é um TC de classe de exatidão 10%, alta impedância e 400 volts de tensão máxima secundária. Um TC 10B400 é um TC com classe de exatidão 10%, baixa impedância e também 400 volts de tensão máxima secundária. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. Também segue a gente no Instagram. Toda semana estou tirando dúvidas dos seguidores lá no Instagram. Estou sempre abrindo caixa de perguntas e respondendo várias dúvidas que o pessoal me manda toda semana. Também não deixa de curtir esse vídeo para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas possam aprender sobre subestações e sistemas de alta tensão. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.